Olá, torcedor que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Marrocos e Croácia classificados à fase seguinte da Copa do Mundo. Surpresa para alguns, para outros nem tanto. Talvez a classificação marroquina já tenha vindo na segunda rodada, na vitória diante da Bélgica, onde poucos acreditavam naquele resultado. A Croácia também sacramentou a sua classificação na segunda rodada, com um bom resultado diante do Canadá. E a partir de agora, a gente vai trazer detalhes sobre esse grupo, o grupo F, que tem a seleção marroquina como a primeira colocada da chave e a seleção croata passando na segunda colocação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. É isso, meus amigos. Marrocos passando na primeira colocação do grupo. Eu até no meu queridíssimo bolão coloquei o empate na estreia entre Marrocos e Croácia. Eu não via uma seleção croata à época muito fortalecida, não via uma seleção que me inspirava confiança, até pelos últimos resultados, a própria convocação de Zlatko Dalic me passava uma certa dúvida. Daí eu até na ocasião acabei colocando um 2-2. O jogo foi 0-0, mas o empate valeu. E para o meu bolão foi maravilhoso. Mas não apenas observando a questão do bolão. É que eu vejo uma seleção marroquina que vem em evolução nos últimos anos. Não apenas a seleção do Marrocos, mas também outras seleções africanas que, para muitos que não são tão aficionados por futebol, imaginam seleções vindas da África como seleções que correm muito, que marcam muito, só tem jogo físico e pouca técnica. Esse tempo passou. Hoje, os principais jogadores das seleções africanas estão em clubes espalhados pelo velho continente. E a gente viu hoje o exemplo, mais uma vez, de um bom futebol jogado pela seleção do Marrocos contra a seleção do Canadá, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, quando eles viram que o resultado já estava ali garantido e que na marcação dava para se classificar, eles acabaram tomando esse tipo de postura dentro do jogo. Mas eu cito aqui vários nomes de bons jogadores espalhados pela seleção do Marrocos. O próprio En-Nesyri, atacante do Sevilha, Bounou, goleiro do Sevilha, Hakimi do Paris Saint-Germain, Ziyech do Chelsea. Hoje, não é apenas o conjunto que fortalece as seleções africanas, mas ainda as individualidades, as peculiaridades de equipes africanas que se fortalecem ano após ano. Eu fui um lisonjeado de ter participado de transmissões da Copa Africana de Nações lá na Rádio Sintonia Esportiva, a ter acompanhado de perto as seleções, ter visto jogos desta fase, tanto da fase de classificação como também do mata-mata, e a gente enxergar hoje uma seleção de Senegal, por exemplo, campeã à época da Copa Africana, já classificada para as oitavas da Copa, a própria seleção do Marrocos, num grupo com Croácia, com a Bélgica, se classificando com a primeira colocação, para vermos, quem sabe, amanhã, uma seleção de Gana com possibilidades de chance em uma fase seguinte, podendo enfrentar, quem sabe, a seleção brasileira nas oitavas de final. Então, é uma evolução do futebol africano que quebra alguns paradigmas em relação ao estilo e à forma como essas equipes se dispõem em campo. Merecido o primeiro lugar da seleção do Marrocos, pelo que fez no primeiro jogo contra a seleção da Croácia, equilibrando as ações. Pela vitória surpreendente diante da Bélgica, para muitos a Bélgica iria vencer com facilidades e não aconteceu. A seleção do Marrocos performou bem nessa partida. E no último jogo, aquele jogo para sacramentar ou o primeiro lugar ou apenas a classificação. Veio o primeiro lugar, porque a seleção do Marrocos foi para cima e se impôs, por ser uma das equipes que tinha uma boa margem de classificação, por enfrentar um Canadá que já estava eliminado. A seleção do Marrocos comprovou o favoritismo, foi lá e conseguiu uma vitória. A grande surpresa, e negativa até, ficou pela seleção da Bélgica. Muito se falava da geração belga já há algum tempo atrás, de uma seleção que já há algumas temporadas não se reinventa. Diferente da Croácia. Se a zaga da Bélgica estacionou em Den Donker, Alderweireld e Vertonghen, em Meunier, em Castagne, a seleção da Croácia, que antes tinha o companheiro de Lovren, o Vida, hoje tem um excelente Gvardiol. Um jogador de 20 anos, ainda muito jovem, pode atuar por N Copas do Mundo pela seleção da Croácia.
Hoje a Croácia, por exemplo, pode quem sabe ir ao banco de reservas e recorrer a boas peças. Pasalic é um nome que a gente pode citar. Kramaric fez muito bem também a função de ataque. Perisic é um dos principais nomes dessa equipe. Se classificou ali na segunda colocação, mas eu vejo que o bom futebol produzido no segundo jogo contra o Canadá, na goleada por 4-1, credenciou a seleção da Croácia a ter a tranquilidade necessária de hoje contra a Bélgica. Não digo que abdicar do jogo como a Polônia, diante da Argentina, aquele jogo fatídico que acompanhamos ontem, né, de uma atuação muito ruim da seleção, da seleção polonesa. Mas a seleção croata, ela não digo que ela jogou com regulamento. A gente pode dizer que ela jogou com regulamento. Ela sabia que num outro jogo o Marrocos poderia se classificar e ela apenas empatando, e já na reta final do jogo a gente percebeu esse tipo de postura da seleção da Croácia, vendo que o empate já estava de bom tamanho, a classificação viria do mesmo jeito. Então, a classificação para a Croácia foi justa pelo andar da carruagem, empate na estreia, vitória consistente contra o Canadá e fez aquilo que se esperava diante da Bélgica. Segurou a Bélgica, né, podemos dizer assim, né, e conseguiu a classificação no segundo lugar. Agora vão aguardar as definições do grupo E, que terá daqui a pouquinho Alemanha contra a Costa Rica, Espanha contra o Japão, para vermos quais serão as seleções classificadas à fase seguinte da Copa do Mundo, né, e quais serão os confrontos. Né, a gente está no aguardo dos confrontos, para vermos quais serão as seleções que de fato estarão ali naquele grupo seleto para enfrentar Marrocos ou Croácia. Né? E, logicamente, ainda hoje a gente vai trazer esses confrontos aqui para o torcedor, mas não se enganem, seleções africanas virão para tumultuar as oitavas de final da Copa. Marrocos é uma delas, não chega como azarã, não chega. É uma seleção forte, uma seleção bem treinada. Lógico, tem suas limitações técnicas, mas também tem muitos jogadores de qualidade. Né? Jogadores como o próprio Ziyech, que ia ficar de fora por conta do Salih Halilhodžić, né? Ex-técnico do Marrocos, que não estava o convocando por conta de divergências. A seleção marroquina troca de treinador, Ziyech volta a ser convocado e hoje é protagonista da seleção. Que história, né? E a seleção da Croácia se reinventa depois de um vice, muita gente dizendo que não passaria de fase, muito por conta da presença da Bélgica. Não aconteceu e a gente vê aí a seleção croata classificada também à fase seguinte da Copa. Parabéns ao Marrocos pelo primeiro lugar, merecido primeiro lugar. Parabéns à Croácia por ter jogado de acordo com o campeonato, com o grupo, ficando ali com a segunda colocação, eliminando uma potencial seleção que tinha margem para crescer. Né? A Bélgica poderia, quem sabe, avançar de fase e ali aos trancos e barrancos, jogo único, Copa, mata-mata, aí avançando até chegar numa fase mais importante do torneio. Não foi assim, evitou isso a seleção croata, conseguiu sua vaga e o Marrocos ficando com a primeira colocação. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo que a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!